Prezados irmãos, prezadas irmãs, o lecionário sugere para este dia a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. E diz-nos então o Evangelho: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra de salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje coloca-nos perante a evidência de uma realidade que atravessa a circunstância da vida de todos os humanos. Trata-se, portanto, de uma realidade que sinaliza a existência constante de conflitos que provavelmente estarão associados a vários fatores, entre os quais a própria competitividade, ou o desejo de poder, o querer estar numa situação de maior evidência relativamente a outro, o querer fazer valer as suas perspectivas individuais de forma perfeitamente desnecessária. Aqueles que, por outro lado, também, muitas vezes, olham o mundo sempre a partir da sua perspectiva e jamais conseguem encontrar a perspectiva dos outros. E estas situações atravessam a vida humana e também tocam nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Na verdade, torna-se por isso fundamental que reflitamos sobre o que fazer neste contexto. E o que é interessante é que o próprio Evangelho nos dá indicações muito precisas em relação aos procedimentos que devemos ter, tendo em vista fazer com que a comunidade espelhe de facto o reino de Deus. E é por isso que o Evangelho de Mateus é um Evangelho que dá uma importância decisiva à questão da justiça. É disso que se trata. No fundo, os desentendimentos supõem sempre situações que são muitas vezes injustas. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, logo no capítulo 3, ele fala-nos da primeira perspectiva de justiça no versículo 15. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça, diz-nos o Evangelho. E mais tarde, em 5:20, diz ainda: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E curiosamente assim o Evangelho de Mateus coloca-nos na obrigatoriedade de refletirmos sobre essa temática tão importante. E, num certo sentido, quando o Evangelho reflete sobre a questão da justiça do reino, lembremos-nos de uma coisa, irmãos, é que essa justiça do reino, ela só faz sentido na medida em que pode ser replicada na nossa realidade existencial, de seres humanos vivendo nas circunstâncias mais diferentes das nossas vidas, mas também vivendo no contexto
da própria comunidade. Assim, o Evangelho abre duas perspectivas na leitura desta questão da justiça, que estão patenteadas nestes dois versículos que acabamos de ler. Em primeiro lugar, a justiça relacionada com a lei. E em segundo lugar, a justiça que excede a lei e que se enquadra numa perspectiva diferente, na perspectiva da graça, na perspectiva da misericórdia. Por outras palavras, há da aceitação da lei e da ultrapassagem da lei, não pelo lado do desrespeito, mas pelo lado da humanidade, da fraternidade que prescinde do formalismo rigorista da lei e faz assim nascer o verdadeiro espírito da comunidade, onde o amor supera tudo. Na prática, aquilo que a palavra nos quer dizer é que se nós vivermos em sintonia com o amor, a lei pode ser perfeitamente relativizada. Porque a verdade é também preciso dizer, é que a lei, por ser lei, não significa que seja necessariamente justa. Há leis que são injustas e por isso precisam de ser mudadas. A lei, para ser uma lei justa, ela tem que estar subordinada aos valores, nomeadamente ao valor da própria justiça. E no Evangelho há ainda essa outra indicação. A lei, para ser justa, ela tem de estar subordinada ao princípio do amor, ao princípio da fraternidade. As regras têm um peso tanto maior quanto é mais formal e frio o ambiente em que se vive. E o contrário também é verdade. Quanto maior é a fraternidade, menor é o peso da norma. O texto do Evangelho de hoje percorre toda esta trajetória. O pecado que genericamente representa uma falha relativamente ao trem e, como tal, um afastar-se da lei, é visto de duas perspectivas. Na perspectiva da disciplina da comunidade, o Evangelho sem ocultar as dificuldades de relacionamento vividas. Isto é muito importante porque o Evangelho não oculta estas coisas. Dizia que o Evangelho, sem ocultar as dificuldades de relacionamento vividas na comunidade, apresenta em concreto um conjunto de ações que têm em vista lidar com situações de desentendimento no seio da comunidade. E prestemos bem atenção a isso. Não apenas nós que fazemos parte da base da comunidade, mas também aqueles que têm as responsabilidades de direção no contexto das instituições, ou seja, das nossas igrejas. Tais situações acontecem, como sabemos, e são causadoras de muito sofrimento, mas a sugestão do Evangelho, sendo clara e distinta, apresenta uma perspectiva que pode levar à reconciliação e ao entendimento, tendo sempre em vista ganhar o pecador para Cristo. Ou seja, a questão aqui do ganhar não significa ganhar uma contenda e fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Significa apenas que estamos a fazer um esforço, esvaziando-nos do nosso orgulho, do nosso ego, esvaziando-nos dos nossos pontos de vista que defendemos de forma muitas vezes tão convicta e tão fundamentalista, em função de um pressuposto fundamental, que é o de ganhar alguém para Cristo. Esse diálogo deve dar-se, em primeiro lugar, entre o ofendido, diz-nos o texto, e o ofensor. E se ainda não ficar solucionado o problema, o mesmo diálogo deve dar-se na presença de testemunhas. E se ainda assim o problema persistir, a Igreja deve ser informada e, no caso de a não escutar, deve ser considerado alheio à própria comunidade. E desde logo é preciso referenciar aqui que este diálogo é praticamente inexistente quando essas situações acontecem. As pessoas viram-se de costas umas para as outras e têm dificuldade em retomar o diálogo, vivendo interiormente uma situação de amargura, de sofrimento, uma situação de desgaste interior. Só que, repare, o texto do Evangelho dá-nos algumas pistas
para nós desenvolvermos o caminho que pode levar à reconciliação e que, de certa maneira, pode permitir que uns e outros sejam colocados de novo debaixo da graça de Deus, sejam ganhos para Cristo, como diz o Evangelho. Só que a justiça da comunidade não é uma justiça que se deva circunscrever apenas à mera aplicação da disciplina. Ela deve inclinar-se para a justiça do reino. E esta justiça no reino é, por definição, a justiça da justificação. Não a justiça da condenação, mas a justiça da justificação. Ou seja, por outras palavras, é aquela justiça que, exercida sobre o indivíduo, permite que ele, de pecador, se torne justo. Isto é que significa a palavra justificação. Ora, a oração como solidariedade, pedir a Deus, enquanto comunidade, a intercessão para que o mundo possa transformar-se pela paz, pelo bom entendimento, pelos que sofrem, pelos pecadores, torna-se, desde logo, uma oração essencial. A presença de Deus faz-se sentir na reunião e no acordo, na concórdia, no acordo de vontades e de ideias e pela reconciliação apresentada através de um infindável exercício de perdão. Eu repito, infindável exercício de perdão. O perdão é no Evangelho daquelas coisas que nós devemos esbanjar. E isto não significa, de alguma forma, que devemos estar disponíveis para aceitar tudo aquilo que é de maligno neste mundo em que nós vivemos. Isto significa apenas que nós temos de estar dispostos a dialogar em vista ao perdão, em vista à reconciliação. A comunidade que ora, que é unida e que perdoa, está já num plano que supera o mero plano da lei e do seu exercício. Isenta de formalismo e do peso das regras e das normas, que muitas vezes escraviza mais, como o Evangelho tantas vezes nos explicou, do que liberta, ela vive já na perspectiva de um amor libertador e, como tal, na perspectiva da justiça do reino. Amém.